Medida Provisória número 198, de 27 de novembro de 2023. Institui poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei. Artigo 1º fica instituída a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio no âmbito do Ministério da Educação. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesta medida provisória, são elegíveis a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar jovens de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio nas redes públicas de ensino e pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com prioridade aquelas que tenham renda per capita mensal até o limite estabelecido no inciso 2 do caput do artigo 5º da Lei nº 14.601. De 19 de junho de 2023. Parágrafo 2º. A elegibilidade à poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar obedecerá a critérios de renda nos termos do disposto na Lei nº 14.601, de 2023, e poderá ser associada a critérios adicionais de vulnerabilidade social e idade, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 2º. São objetivos da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. 1. Democratizar o acesso e a permanência dos jovens no ensino médio. 2. Mitigar os efeitos das desigualdades sociais, raciais e de gênero na permanência e conclusão do ensino médio. 3. Reduzir as taxas de retenção, abandono e evasão escolar. 4. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. E 5. Estimular a mobilidade social. Artigo 3º. Acesso dos estudantes à poupança de que trata esta medida provisória obedecerá às seguintes condicionantes, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Educação. 1. Frequência escolar. 2. Aprovação ao fim do ano letivo. 3. Matrícula na série subsequente, quando for o caso. 4. Participação nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos para a etapa do ensino médio. E 5. Participação no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para aqueles matriculados na última série do ensino médio. Parágrafo 1º. A verificação das condicionantes de que trata este artigo e a operacionalização da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar são de competência do Ministério da Educação. Parágrafo 2º. A poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar não será considerada para fins de cálculo da renda familiar para acesso a outros benefícios socioassistenciais. Parágrafo 3º. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá também sobre os efeitos do descumprimento das condicionantes antes da conclusão do ensino médio e sobre as hipóteses de desligamento do estudante da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Artigo 4º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios colaborarão e prestarão as informações necessárias à execução do programa, a fim de possibilitar o acesso dos estudantes matriculados em suas respectivas redes de ensino à poupança de que trata esta medida provisória, nos termos do disposto em regulamento. Artigo 5º. Os valores, as formas de pagamento e os critérios de operacionalização e utilização da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar serão estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Fazenda. Parágrafo 1º. Os valores da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar serão depositados em conta a ser aberta em nome do estudante, de natureza pessoal intransferível, inclusive a responsáveis pelo beneficiário, sem prejuízo da necessidade de representação ou assistência, em caso de incapacidade absoluta ou relativa. Parágrafo 2º. Para a operacionalização da conta de que trata o parágrafo 1º, será possível a utilização da conta do tipo poupança social digital, nos termos do disposto na Lei nº 14.075, de 22 de outubro de 2020.
Parágrafo 3º. Ato conjunto dos ministros de Estado da Educação e da Fazenda poderá facultar ao estudante aplicar parte dos recursos em títulos públicos federais ou valores mobiliários, especialmente os formatados para o ciclo universitário. Parágrafo 4º. Em caso de descumprimento das condicionantes de que trata o artigo 3º ou de desligamento do estudante do programa, os respectivos valores depositados em conta em nome do estudante na forma estabelecida no parágrafo 1º retornarão ao fundo de que trata o artigo 6º. Artigo 6º. Para fins de operacionalização da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar de que trata esta medida provisória, fica a União autorizada a participar, no limite global de até R$ 20 bilhões, de fundo que, atendidos os requisitos estabelecidos nesta medida provisória, tenha por finalidade custear e gerir a poupança dos estudantes vinculados ao programa. Parágrafo 1º. A integralização de cotas pela União será autorizada em ato do Ministro de Estado da Fazenda e poderá ser realizada por meio de 1. Ações de sociedades em que tenha participação minoritária. 2. Ações de sociedades de economia mista federais excedentes ao necessário para a manutenção de seu controle acionário. Ou 3. Aporte da União, previsto na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. A representação da União na Assembleia de Cotistas se dará na forma estabelecida no inciso 5 do caput do artigo 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, observadas as orientações do Ministério da Educação. Parágrafo 3º. O fundo de que trata o caput 1. Não poderá contar com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do poder público e responderá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio. E 2. Deverá conter previsão para a participação de outros cotistas, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive de direito público. Artigo 7º. O fundo de que trata o artigo 6º poderá ser criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. O fundo de que trata o artigo 6º terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora e será sujeito a direitos e obrigações próprios. Parágrafo 2º. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo de que trata o artigo 6º e os seus frutos e rendimentos não se comunicam com o patrimônio da Caixa Econômica Federal, observadas as seguintes restrições. 1. Não integram o ativo da Caixa Econômica Federal. 2. Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal. 3. Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. 4. Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal. 5. Não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser. E 6. Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis. Parágrafo 3º. O patrimônio do fundo será formado 1. Pela integralização de cotas. 2. Pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos. E 3. Por outras fontes estabelecidas no Estatuto do Fundo. Parágrafo 4º. O fundo responderá por suas obrigações com os bens e direitos alocados para a finalidade da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar, e o cotista ou seus agentes públicos não responderão por qualquer obrigação ou eventual prejuízo do fundo, exceto o cotista pela integralização das cotas que subscrever. Parágrafo 5º. Fica permitida aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no fundo por meio da integralização de cotas de que trata o inciso 1 do caput, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 6º. O saldo positivo decorrente de aporte existente ao final da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar será integralmente revertido aos cotistas, públicos ou privados.
Artigo 8º. O Estatuto do Fundo deverá deliberar sobre a sua governança, inclusive no caso de aporte na forma estabelecida no parágrafo 9º do artigo 4º da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, e prever, entre outros aspectos: 1. A competência para a instituição administradora do fundo deliberar sobre a gestão e a alienação dos bens e direitos do fundo, de modo a zelar pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. E 2. A remuneração da instituição administradora do fundo. Artigo 9º. Fica instituído Comitê de Participação do Fundo, cuja composição e cujas competências serão estabelecidas em ato conjunto dos ministros de Estado da Educação e da Fazenda. Artigo 10. O Ministério da Educação procederá à avaliação dos resultados da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar, com vistas ao seu aperfeiçoamento, ao fim do terceiro ano de sua implementação. Artigo 11. A Lei nº 12.304, de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Parágrafo 9º. A partir de 2024, os leilões para comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União poderão prever que o proponente vencedor do leilão fará aporte, como contrapartida adicional de caráter social, a título de integralização de cotas, ao fundo de que trata a medida provisória número 198, de 27 de novembro de 2023, que institui poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio. Parágrafo 10. Na hipótese prevista no parágrafo 9º, o proponente vencedor poderá, nos termos estabelecidos no edital, ceder os direitos de representação decorrentes das cotas correspondentes à integralização à União, que exercerá os respectivos direitos de representação de cotista relativos ao aporte de que trata o parágrafo 9º, na forma estabelecida no inciso 5 do caput do artigo 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 9º somente se aplica a leilões cujos recursos ingressem a partir de 2025. Parágrafo 12. Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto nos parágrafo 9º, parágrafo 10 e parágrafo 11-nr. Artigo 12. As eventuais despesas decorrentes do disposto nesta medida provisória serão de natureza discricionária e ficarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 27 de novembro de 2023, 202 da Independência e 135 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Haddad. Camilo Sobreira de Santana. Alexandre Silveira de Oliveira. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 28 de novembro de 2023.